começando mais um Conexão Kids. Que felicidade, não é mesmo, pessoal? A gente poder adorar a Deus, a gente poder louvar a Deus e sabe o que mais? Aprender da palavra de Deus. Mas, turminha, antes, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai começar orando. E o que significa a oração? A oração é poder falar com Deus, beleza? Então, bora lá? Senhor Jesus, ó Pai, que privilégio que nós temos de poder falar com o Senhor. Eu gostaria, ó Pai, de pedir pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, pelos meus amigos, Senhor Jesus. Eu também gostaria de pedir, ó Pai, pelo culto de hoje, Senhor. Usa o tio ou a tia para falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha? Você fica agora com o louvor, mas antes, ó, se preparem, fiquem de pé e bora louvar a Deus! Eu não vou esconder nada de Jesus, pois só Ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. E agora chegou o momento do tio Nicolas. Ele vai contar uma história muito legal, muito especial. Então, ó, prestem bastante atenção no que o tio Nicolas vai ensinar pra gente, beleza? E aí, crianças? Hoje a gente vai aprender sobre o livro de Judas. E, crianças, vale a pena lembrar que esse Judas que a gente vai falar, ele não é o Judas Iscariotes, o Judas que traiu Jesus. Eu não sei se você já teve essa dúvida. Eu pensava assim, nossa, mas tem um livro de Judas na Bíblia? E daí, esse Judas que a Bíblia fala, esse Judas que escreveu esse livro, era o meio-irmão de Jesus. Acho legal falar isso pra gente não ficar confuso. A gente vai começar lendo Judas 1:3, que diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Repara que Judas fala de defender. Para a gente ter que defender, tem alguma coisa atacando, certo? E o que estava acontecendo nessa época? Algumas pessoas estavam entrando na igreja, dizendo que a graça que Jesus nos dá permite a gente fazer tudo o que a gente quer. E eles falavam que Deus é amor, Ele está sempre pronto para perdoar. Então, se Deus está sempre pronto para perdoar e Ele é amor, a gente pode fazer o que quer, porque Ele vai nos perdoar. Tem muita gente que acha isso até os dias de hoje. Mas, crianças, essa é uma tremenda mentira.
Porque Deus é sim amor e Ele está sempre pronto para nos perdoar também. Mas isso não quer dizer de forma alguma que a gente possa fazer tudo o que a gente quer. A Bíblia mesmo, ela inteira é um manual do que a gente deve fazer. Jesus dá o exemplo do que a gente deve fazer. Se a gente quer saber o que alguém faria, se a gente quer saber se algo é certo ou errado, a gente tem que se perguntar, Jesus faria isso? É assim que a gente sabe se a gente deve ou não fazer. E claro, lendo a Bíblia, orando e jejuando. Não só pelos que os outros falam. A gente sempre tem que vir para a Bíblia. E é muito legal porque Judas dá até 3 exemplos de pessoas que fizeram o que quiseram e sofreram as consequências disso. Judas dá o exemplo de como Deus castigou os israelitas. Quando os israelitas estavam saindo do Egito, muitos deles começaram a reclamar. Ai, porque não tem carne? Porque não tem água? Eu não gosto desse sapato, não chega nunca. E eles reclamaram tanto que eles não chegaram até a terra prometida. Quem chegou foi o filho deles. Eles não conseguiram chegar. E também tem um exemplo que Judas dá de que Deus castigou os anjos que não obedeceram a ele. Satanás era um anjo, só que Satanás começou a querer toda a glória para ele e não para Deus. E esse foi o castigo de Satanás. Ele não estava obedecendo o que Deus tinha falado para ele, ele estava querendo se vangloriar. Além disso, Judas também dá o exemplo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade onde só aconteciam coisas que não agradavam a Deus. Deus estava se irando com Sodoma e Gomorra. Só que Deus é tão justo que nessa história tem uma conversa entre Abraão e Deus. E Abraão pede para que Deus tire o Ló, que era um conhecido de Abraão, um familiar de Abraão. E Deus é tão misericordioso que Deus tirou Ló de lá. Só que mesmo assim, caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, porque eles não ouviram a Deus. Eles fizeram o que era da vontade deles e esqueceram de olhar para Jesus. E um versículo que fala isso é Judas 1,4, que diz assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Então é muito legal a gente ver isso. Essas pessoas que falam essas mentiras, elas estão falando mentiras, mas elas também negaram a Jesus. Essas pessoas podem estar em qualquer lugar, se dizerem cristãs, mas elas não estão seguindo a Jesus. E a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Para nós sermos cristãos, a gente tem que tentar seguir quem é Jesus. Além disso, Judas também diz para que as pessoas tomem cuidado para aqueles que dizem que têm autoridade com base nos sonhos. Ou seja, aqueles que falaram, eu sonhei isso, então isso daqui vai acontecer. Ou ainda mais para aqueles que vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, antes da gente acreditar em qualquer pessoa que diz qualquer coisa, a gente tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que conhecer Jesus, para a gente poder saber se o que aquela pessoa está falando tem a ver ou não com a Bíblia. Porque às vezes a pessoa pode dar um exemplo que parece um exemplo de verdade. Você olha e fala, caramba, o que essa pessoa está falando é certo. Parece certo, mas será que isso está na Bíblia? A gente sempre tem que olhar para isso. Porque mesmo se parecer certo, se tiver contra o que a Bíblia está falando, está errado. Judas dá um exemplo nisso em Judas 1,8, que diz assim: da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Ou seja, elas zombam dos anjos, zombam de Deus, zombam de tudo aquilo que Deus fez. Mas daí você também vai me fazer a pergunta, tá bom, a gente sabe de tudo isso, e o que a gente pode fazer agora? Sabendo disso tudo, que vão vir pessoas que vão tentar atacar a nossa fé, que vão vir pessoas que vão tentar nos convencer de alguma coisa. O que a gente pode fazer? Judas também fala. Ele fala para que a gente edifique a nossa fé. Ou seja, que cada vez mais a gente esteja firmado em Jesus. Como a gente fica mais firmado em Jesus? A gente precisa conhecer quem Ele é. Imagina só, crianças, você passar a eternidade com alguém que você não conhece. Essa é a importância da gente conhecer Jesus. E Jesus é tão legal, crianças, que vale muito a pena conhecer Ele. Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Jesus cada vez mais nos perdoa e Ele busca conhecer o nosso coração. A gente também tem que querer saber quem Ele é. E como a gente sabe?
orando, lendo a Bíblia e jejuando, dando um bom testemunho, ou seja, evangelizando os outros da forma como a gente anda, como a gente fala, como a gente se comporta. É assim que Jesus aparece na nossa vida. Judas também fala para que a gente ore sem cessar. Ele dá o exemplo da gente orar. Por que a gente tem que orar sem cessar? Porque quando vier as flechas do inimigo, quando vier algo que te deixa triste, algo que você olha e fala, nossa, sabe, tô tão triste com Deus, a gente tem que correr para Ele. Mesmo estando triste, a gente tem que tentar buscar Ele. A gente tem que pedir para que Ele coloque no nosso coração a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, não a nossa. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, só Jesus sabe. Olha que incrível esse Deus que a gente tem, crianças. Além disso, Judas também fala para que a gente se mantenha firme em Jesus, para que a gente não vacile. É normal às vezes a gente falar, nossa, eu não concordo com isso. Nossa, eu acho que Jesus, eu não sei se Jesus quer isso mesmo. Eu não sei se o que Jesus falou tá certo. É normal que surjam dúvidas, que a gente queira saber tanta coisa. Só que a gente nunca pode deixar que essas dúvidas sejam maiores do que a nossa fé em Jesus. Jesus é o dono de tudo e de todas as coisas. A nossa fé tem que estar nele e só nele. Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. E quando surgirem algumas dúvidas, é legal a gente orar também. Porque às vezes na nossa própria leitura da Bíblia, Deus tira essa dúvida da gente. Porque Deus é muito bom. E crianças, uma coisa que vale a pena falar é, a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. Olha que incrível. Você pode ler a Bíblia e conversar com Jesus sobre ela. Isso é muito legal. E Judas também diz para que a gente ajude quem está começando a sua vida com Jesus. Aquele amigo que às vezes você convidou para vir na igreja e ele veio. Para você não só deixar, tudo bem, ele veio. Daí semana que vem ele volta. Não, para você também durante a semana ir falando com ele. Vai mostrando quem é Jesus. Às vezes você não precisa nem falar alguma coisa. Mostra pela sua vida. Mostra o que Jesus fez em você. Jesus nos transforma. Tem o 5º ponto também, que é para que nós tenhamos misericórdia dos perdidos. Para que a gente olhe para os perdidos e tenha misericórdia deles. Para que a gente olhe e tente alcançá-los. Para que a gente tente trazer eles de volta. Quem convence é só o Espírito Santo. Mas a gente pode tentar ir lá e mostrar para eles quem é Jesus. Mas um ponto bem importante é para a gente também, cada dia mais, a gente ajudar eles, mas ter sempre em mente que é para a gente odiar o pecado deles. Deus ama todo mundo, mas Ele não ama o pecado de ninguém. É sempre bom a gente ter isso em mente. Nós devemos ajudar as pessoas, mas nunca apoiar o pecado delas. Deus fala isso várias vezes, Deus mostra isso de várias vezes. Como está escrito em Judas 1:20, que diz assim, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Olha que legal isso, crianças. É Deus nos dando um exemplo do que fazer. É Judas virando e falando assim, olha, tem as pessoas que vão atacar, mas nós como cristãos temos que nos defender. A gente tem que estar sempre junto com Deus. A gente tem que cada dia mais querer seguir a Ele. Viu que história legal, crianças? Então até semana que vem. Que história mais linda, não é mesmo, criançada? Eu adorei! Vocês prestaram atenção? Sim? Então, a tia Beca quer ver mesmo se vocês prestaram atenção. Sabe por quê? Porque chegou o momento da diversão! Aê! Chegou o momento do nosso quiz! É isso mesmo. Então, turminha, fiquem de pé aí. Vamos movimentar o esqueleto, e botar a cachola para pensar. É isso mesmo! Vamos para o nosso quiz? Mas antes, calma! A tia Beca vai trocar de roupa e já volta. Um beijo, fiquem aí! Pergunta de número 1. Quantos capítulos tem o livro de Judas? A gente vai pular, beleza, galerinha? Se você acha que pula para esse lado. Mas se você acha que tem 2, você vai, pular para esse lado. Beleza?
Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Ahá! Acertou quem pulou para esse lado e disse 1. Segunda pergunta. Judas nos mostra que devemos seguir os ensinamentos de quem? A gente vai bater palma, beleza? Se você acha que é da Bíblia, bate palma para esse lado. Mas se você acha que dos gibis, você vai, ó, bater palma para esse lado. Beleza? Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Ahá! Acertou quem disse da Bíblia. Galerinha, pergunta de número 3. O que aprendemos com o livro de Judas? A gente vai levantar a perna, beleza, galerinha? Se você acha que devemos amar o pecador e fugir do pecado, você vai, ó, levantar essa perna. Mas se você acha que devemos não amar ninguém, você vai, ó, levantar essa perna. Beleza? Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Ahá! Acertou quem levantou essa perna e disse, sabe o quê? Amar o pecador e fugir, ó, do pecado. Parabéns aí para você que acertou. Turminha, infelizmente o nosso Conexão Kids chegou ao fim. Verdade, mas ó, não precisa ficar triste não, sabe por quê? Porque você consegue assistir quantas vezes você quiser. É isso mesmo, é só pedir pro papai ou pra mamãe ir lá ou em nosso Facebook ou em nosso YouTube que todos os Conexões Kids estão lá. Exatamente. Mas pessoal, ó, o Conexão Kids está acabando, mas você vai ficar agora, sabe com o quê? Com a EBD. É isso mesmo, a nossa escolinha bíblica dominical. Vai ser um momento bem gostoso pra gente aprender a palavra de Deus e também ver aquele nosso amiguinho, né, que faz tempo que a gente não vê. É isso mesmo. Galerinha, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Um beijo!